Muito bem, nós estamos ao vivo no nosso encontro semanal, Negócio e Network. Carlos, tudo bem, Carlos? Como é que você está? Estou otimamente bem, Você tá graças a bonitinho, com a Deus. gravata Você viu aí? nova, tá? Trouxe da Europa, isso aí? Não, Você essa veio eu falando comprei. francês? Eu acho que eu comprei lá mesmo, lá fora mesmo. Foi. Lá um Acostumou com pouquinho o assim. clima aqui, do clima de Não, mas Goiânia? eu já faz tempo que eu cheguei, isso aí foi. O pessoal fica falando que eu viajo muito, viajo nada, tô precisando é viajar mais. Muito bem. Pois é, nós Sabe quem estamos. que nós vamos trazer aqui hoje no programa, para Sei as pessoas nos demais, assistirem? uma grande advogada, especialista em várias áreas. Tenho minha amiga. Com uma história emocionante de superação, nós vamos poder explorar muito isso. É. Sabe? E sabe que eu tive a oportunidade de conhecê-la um dia no escritório dela e me surpreendi com a maturidade dela, Eu também. sabedoria, É. sabe? E vivência, tá? Eu acho que a gente vai poder contar isso para as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas vão poder aprender muito com isso. Sim. Apresente quem é a nossa convidada do nosso programa de hoje, Negócio e Network. Vou apresentar Aí, a ela doutora entrou logo a Priscila marca aqui. Rezende, grande advogada, tem uma oratória muito boa, ainda vou assistir muitas palestras dela, eu acredito que ela tem tem passado uma fase aí de luta e que logo vai ser de glória, né? Tem épocas de luta e épocas de glória. Priscila, seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, nossa. Priscila. Fiquei lisonjeada aqui com a palavra de vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Telespectadores. Mas você sabe que sim, que eu fui te visitar no escritório logo após nós vamos ter que falar deste assunto, né? Até para homenagear o meu amigo, seu esposo amado, a pessoa que fez parte da história da advocacia. Nós não temos como fazer o programa de hoje sem falar do Djalma Rezende, né? Não tem, Quero que ele sempre seja lembrado. Lembrado por causa da história dele, muito bonita. E aí eu tive lá, e aí eu tinha essa impressão, Carlos, da Priscila, a menina bonitinha, novinha, meiguinha, aquela princesinha que eu conheci ela no casamento, sabe? Cheguei lá, uma mulher guerreira, madura, firme, equilibrada, tal. Eu falei, poxa, e no meio de um furacão. Eu acho que é essa que é a questão. No meio do furacão, se eu conseguir passar a serenidade, é exemplo de muita maturidade, sabe? Então, te parabenizar. Eu saí de lá, fui para casa, falei para minha esposa, falei, voltei de lá com uma outra impressão da Priscila. Então, parabéns para você. E como é que está isso aí, esses primeiros meses, sem nosso amigo Djalma? Vamos começar contando isso aí, né? Como é que está esses primeiros meses? Fiquei muito feliz de recebê-lo lá no escritório. Realmente, assim, tem um tempinho, né, do casamento. Eu tinha 24 anos recém-completados ali. E de lá para cá, eu já tinha uma veia mais madura, realmente, por alguns enfrentamentos, assim, ao longo da minha vida, da minha juventude, mas veio a aflorar ainda mais com a oportunidade que eu tive de conviver ao lado de Djalma por 8 anos e também por tudo que a gente já enfrentou, né? Vinha enfrentando e eu tenho enfrentado ainda hoje. Mas, graças a Deus, com muita maturidade, é um ditado que eu gosto sempre de dizer que as dificuldades, elas melhoram os bons e pioram os ruins. Eu sei que eu vou sair gigante disso tudo, que eu tenho dado o meu melhor, me dedicado. Eu acho que a lei da semeadura, ela não falha, de estar buscando crescer, amadurecer, viver um passo de cada vez sem pisar em ninguém. Eu acredito muito que esse seja o segredo. Essa frase que você abre o nosso bate-papo aqui, que as pessoas perguntam assim, o programa é de quê? Eu falo assim, é sobre todos os assuntos, nenhum específico, porque você tem que ser bom neles, né? Sobre todos os assuntos, nenhum. Mas, produção, tá tudo bem? O áudio tá beleza? Tá bom? Então, assim, quando a gente percebe que as pessoas passam por muitas dificuldades, muitos de nós temos uma tendência de reclamar, Priscila. E aí a gente lembra que o sofrimento, e essa pessoa falava isso, o sofrimento apura o caráter. Apura o caráter. Os bons, Carlos, ficam mais bons. Os ruins ficam mais ruins. Né? Então, eu acho o seguinte, que todas as vezes que a gente a gente está num caminho, e o caminho está difícil, isso aí nos traz, né? A gente melhora. Por exemplo, um marinheiro. Quando o marinheiro ele pega uma tempestade e sai daquilo ali firme com o seu barco, ele melhorou, né? Então, assim, a calmaria... Dizem que
Mar tranquilo não faz bons marinheiros. Exatamente. A calmaria. Agora, é óbvio, a gente tem épocas da vida que acontecem muitas situações e vem de cacho, né? De vez em quando o problema vem de cacho, igual banana, vem um atrás do outro. Aí a gente vai ter que ir descascando, resolvendo, depois a gente melhora. E quando passa, porque eu tenho uma fase da minha vida, eu advoguei muito para devedor. E eu usava uma frase, assim, a pessoa chegava, a pessoa física na época, ela falou, ó, a gente entra na mata até a metade. Depois é a saída, né? Depois então, já é metade é a entrada, depois a outra metade depois é a saída. Então, assim, a gente vai ter uma saída, mas a gente entra e aí a gente vai caminhando, logo a gente vê, começa a enxergar uma luz lá e a luz vai aumentando. Então, eu acredito que é uma fase. Isso aí, infelizmente assim, infelizmente porque a gente passa, mas com certeza tempos bons virão. Como já estão vindo, que eu estou vendo que o escritório está crescendo, está fazendo essas modificações, está ficando a cara da doutora Priscila, enfim. A gente fala isso, né? Mas assim, fazer uma pergunta para ela, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para ela, assim, que eu tenho. Como é que você lida com hoje os profissionais e toda essa vida que você tem, que antes você tinha, né, um esposo, um marido, que agora você tem que tomar conta sozinha, você toma conta da vida toda e você tem um escritório para gerir, advogado. E não é um escritório qualquer, né? Não é. É o escritório que era símbolo de um segmento, principalmente do agro, que todo complexidade, mundo complexo. Então, não fosse um escritório qualquer não, mas você herdou um escritório que era do Dr. Djalma, que é maior do que o escritório, né? Como é que é esse processo de adaptação e de construção desse escritório, que era o Djalma, que passa a ser da Priscila Rezende? Como o Dr. Carlos bem disse, que realmente assim, a gente está no processo de repaginação para ficar um pouco a minha cara, não perdendo a essência do escritório, que é um serviço de excelência, a resolução de casos, você lograr êxito em demandas difíceis. E realmente tem sido um desafio, porque além de eu ter que cuidar da parte pessoal, e repito que muitas das vezes assim, eu me vejo ainda sem a oportunidade de viver o luto, mas eu acredito que o momento para mim é agora. Eu tenho humildade suficiente para saber que hoje eu não sou um Djalma, mas eu posso me tornar, às vezes até maior do que ele. Então, assim, lógico que ele é um advogado conceituado, ele vai ser eterno, motivo esse que eu quero senti-lo sempre ali perto de mim. Na sala dele, eu estou construindo o meu memorial, que eu vou fazer a inauguração do escritório e quero fazer a divulgação desse local, onde, a partir do momento que as pessoas chegarem até ali, ele não vai estar presencialmente, mas ele vai estar em espírito. Como todos bem conhecem a história dele, as pessoas que conviveram também sabem que ele tinha devoção ao direito, devoção ao trabalho. Ele trabalhava sábado, domingo, Natal, véspera de Natal. Não tinha dia nem horário. Sabe? E eu digo assim, no fato de ser melhor que ele, é óbvio assim, que é uma tarefa extremamente difícil, mas assim, eu acredito muito que, por tudo que eu aprendi com ele mesmo, que eu batalhando, eu tendo força de vontade e estar rodeado de boas pessoas, e aí o Dr. Carlos também falou sobre a questão de você conseguir gerar um escritório, gerar uma empresa. Eu acredito muito que há um diferencial entre um líder e um chefe. Então, a partir do momento que você tem o senso de equipe, que você consegue delegar, que você tem a humildade de entender que sozinho você vai mais rápido, mas unido você vai mais longe. Então, por isso que eu acredito muito na possibilidade de eu continuar um trabalho e, às vezes, crescer mais, porque o Djalma era uma pessoa muito centralizadora e a marca dele era muito forte, realmente. Por isso que eu quis fazer transição para o meu nome, até por ser um escritório, uma sociedade unipessoal e que se extinguiu automaticamente com o falecimento dele. Eu
de muito refletir, pensei na possibilidade de abrir um precedente, que seria um caso inédito mesmo, nos tribunais, no que se refere à questão da continuidade de uma patente, sendo uma sociedade de unipessoal, né, de advocacia. Então, só deixa eu fazer, vou só te interromper, porque eu queria quebrar esse momento, então, que a gente lembrou do Djalma, lembrou da dor, lembrou do luto, da superação. Eu quero chamar um intervalo agora, que aí eu quero voltar para falar, então, desse momento da advocacia que a gente vive, desse momento, assim, que muitos advogados, Carlos, não sabiam utilizar a ferramenta, que é a qual faz jus ao nome do programa, né? Que é network, né? Que é relacionamento, que é construção. Então, nós vamos chamar um rápido intervalo, então, produção, vamos lá, aí a gente toma uma aguinha e volta e nós vamos falar dessa nova forma de advogar, né? Se ela tem futuro ou não. Vamos lá.